Olá, galerinha, boa tarde. Então, hoje nós vamos aprender sobre as camadas da Terra, né? A Terra por dentro e por fora. E quão, quantas informações nós temos para passar para vocês. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente veja o nosso conteúdo. Então, vamos lá. A Terra por dentro e por fora. Então, como é que, né, os cientistas imaginaram e descobriram como é o centro da Terra? A maior escavação que já teve da Terra, daqui da nossa crosta terrestre até o centro da Terra, foi de apenas 13, se eu não me engano, 13 quilômetros. E já se descobriu, mais ou menos, né, por alguns estudos que alguns cientistas fizeram, que da crosta terrestre até o núcleo da Terra tem mais ou menos 6.000 e tantos quilômetros. E aí você vai me perguntar, então, tia Carla, como é que os cientistas sabem como que são aqui o centro da Terra, se é líquido, se é pastoso, se é quente, se é frio? Então, na União Soviética, eles fizeram, né, uma perfuração, né, que não chegou nem a fazer cosquinha no centro da Terra. Só que como eles não tinham broca para aquilo, né, para essa perfuração tão extensa, o que que aconteceu? E eles perceberam que quanto mais ele chegava lá dentro, né, quanto mais perfurava, mais quente ficava, eles começaram a tentar medir com ondas. E aí, depois de 50 quilômetros, mais ou menos, 40, 50 quilômetros, mais ou menos, eles perceberam que essas ondas emitiam um novo, a gente fala que é uma refração, né? Ela emite umas ondas diferentes, ou seja, porque mudou o estado físico da matéria, de sólido para pastoso, e depois mais lá para dentro foi para o líquido. E essas ondas também, eles começaram a ver que quanto mais para o interior do centro da Terra, mais quente ficava. Então, foi assim que eles descobriram que aqui nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Então, o planeta que nós vivemos é o terceiro planeta mais perto do Sol. E ele é reconhecido atualmente como o único planeta capaz de abrigar os seres vivos e suas mais variadas formas, por conta do oxigênio que nós temos, por conta de todos os gases, né, presentes na atmosfera, que é uma camada ao redor da Terra, e também por causa da hidrosfera, que é todo líquido, né, toda a camada, toda a superfície líquida da Terra. Então, isso possibilita o planeta abrigar os seus mais variados seres vivos. Cientistas afirmam que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e desde então foi sendo habitada gradativamente, ou seja, devagar, por inúmeras espécies de animais, vegetais, fungos, micro-organismos e seres vivos. Então, a Terra, galerinha, ela é composta por 3 camadas. Nós temos a crosta terrestre, que é essa camada aqui onde nós vivemos, que é a camada superficial, sólida, que circunda a Terra. Nós temos embaixo dessa camada, nós temos um manto, que é uma camada logo abaixo da crosta, e é formada por diversas rochas, que, devido às altas temperaturas, encontram-se em estado pastoso. E nós temos o núcleo, que é aqui dentro. Essa é a parte central do planeta e acredita-se que seja formado por metais, como ferro e níquel, em altíssimas temperaturas. Então, a Terra por dentro, né? Por fora, ela é a crosta terrestre, que é protegida externamente pela litosfera, que é a camada de
de rochas, né, que é a camada mais superficial do planeta. Quais são as características da crosta terrestre? É a parte mais externa da Terra. A crosta envolve todo o planeta, é composta por rochas, formada de 0 a 40 quilômetros de espessura, então, assim, ela vai entrando somente até 40 quilômetros de espessura. E a crosta tem muitas porções sólidas que foram definidas como placas tectônicas que se movem sobre o manto terrestre. E isso vocês vão aprender mais à frente, né? Lá para o quarto ano, vocês vão aprender sobre essas placas tectônicas, sobre vulcanismo, sobre terremotos, enfim. Vocês precisam saber caracterizar bastante o que nós vamos dar até aqui, para que depois vocês continuem o estudo de vocês. Correto? Depois, nós temos o manto, que é a camada localizada entre a crosta terrestre e o núcleo. O manto, galerinha, atinge altíssimas temperaturas, chegando a aproximadamente 2.000 graus Celsius. Tem parte pastosas e parte líquida, devido às altas temperaturas. Então, quanto mais próxima à crosta terrestre, pastoso. E quanto mais próxima ao centro da Terra, ao núcleo, mais líquido, por conta do calor. E ela encontra-se em movimento constante, de uma forma bem lenta, exercendo assim as pressões sobre a crosta terrestre. As principais características do manto: camada mais extensa da Terra, ou seja, é a mais profunda da Terra. Está abaixo da crosta terrestre e é formada por rochas pastosas e, quanto mais abaixo, líquidas. Núcleo é a camada mais interna da Terra. O núcleo externo é composto de ferro líquido. E o núcleo corresponde a 1/3 da massa, ou seja, do peso da Terra. Ela é bem pesado, esse núcleo. E pode chegar a uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius, ou seja, uma temperatura próxima do Sol. E é a camada mais quente que existe. As principais características do núcleo mede quase 1/3 de toda a massa terrestre, de todo o peso do planeta Terra está no núcleo. Composta por metais como ferro e níquel, e a temperatura do núcleo terrestre sendo composto por parte líquida devido a essa temperatura. Então, galerinha, passei para vocês uma fichinha com tudo isso por escrito, com exercícios, e agora é com vocês. Não deixem de estudar, não deixem de se cuidar, e nós estamos aqui juntinhos, por meio aqui dessa plataforma. Um grande beijo e tchau, tchau.